Carta aos Hebreus, capítulo 13, vamos ler do versículo 7 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que temos pela segunda vez hoje o privilégio de ouvir. Senhor, cada um de nós, estamos desejosos em receber do Senhor. Não viemos aqui para ouvir coisas humanas, filosofias, nenhuma doutrina do homem, mas a tua palavra, a palavra que nos dá direção, nos edifica, nos orienta. Ó Senhor, fala ao nosso coração, que pelo teu Espírito Santo essa palavra seja ministrada, que ele tenha liberdade, que ele derrube barreiras de impedimento, distração, cansaço, que todos nós, meu Deus, possamos receber essa semente e que ela frutifique no nosso coração. Ó Deus, usa minha vida de acordo com a tua vontade, com graça, com poder, com misericórdia, para que eu seja o teu porta-voz essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, via de regra, na vida de cada um de nós, o que desperta maior interesse é o conhecimento dos direitos do que os deveres. Naturalmente, quando a gente vai entrar, participar de alguma coisa, não é? Entrar numa empresa, num clube, enfim, fazer qualquer coisa, nós sabemos que há deveres e há direitos, mas os deveres normalmente não despertam tanto interesse no ser humano como os direitos. Não é? Por isso que as pessoas tanto falam por aí, né? Eu sei muito bem os meus direitos. E aí, a gente, por agir assim, dar mais valor aos direitos, aquilo que podemos, né, iremos receber, nós não queremos muito saber do que somos devedores. As dívidas não nos interessam, mas aquilo que vamos receber nos interessa muito mais. Então, se desperta menos interesse as coisas seculares, o que diremos nós das espirituais? No âmbito da igreja, as pessoas também querem saber mais do que Jesus pode dar, do que podemos receber, do que os deveres que estão também aí incluídos, né, na nossa conversão, quando entregamos nosso coração para Jesus. Isso é claro, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, mas com isso também vem deveres. E a semelhança do mundo, das coisas seculares, o dever também não desperta interesse. E se não desperta interesse, é desinteressante e pouco praticado. Tudo na sua vida que você não deu interesse, você praticou pouco. Não é? Lembra daquela matéria na escola que você não gostava e estudou só para passar? Essa mesmo.
você não deu mais valor a ela, você muito provavelmente não se lembra, você esquece disso. Né? Até vi um comercial curioso, não sei se era comercial, mas uma pessoa ia ao banco e ao ver o seu extrato, né, não entendeu, foi perguntar ao gerente. Ele disse, não, está aqui, ó, o seu saldo é menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Eu falei, mas o que é isso? É equação de segundo grau, pô. Isso aí agora é uma maneira, né, da gente colocar em prática aquilo que você aprendeu e não usou para nada, pelo menos é uma justificativa, né, no seu dia a dia, para você lembrar, porque aquilo que você odiava na escola, que você não dava o menor valor, você não se interessou e não praticou. Então caiu no esquecimento, você não dá mais valor. E hoje, irmãos, nós temos visto na igreja isso acontecer também. Os deveres espirituais, aqui nessa carta aos Hebreus, você vai ver, né, praticamente todas as Bíblias têm o título dos deveres espirituais, dos deveres sociais, no início do capítulo 13. Então, esses deveres que nós vemos aqui são esquecidos por nós hoje, pela igreja. A apostasia que temos enfrentado, a falta de fé, tem gerado um desinteresse nas pessoas tremendo. E nós precisamos olhar para a Bíblia, porque corremos o risco, nós também, de esquecermos. Lembra que aquilo que não te interessa não é praticado, e o que não é praticado é esquecido. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso e perseverar. Precisamos insistir para que tudo isso que hoje tem andado no mundo, né, no meio da igreja, para que isso não atinja o seu coração e o meu. Nós precisamos lembrar dos nossos deveres espirituais. E aqui a carta aos Hebreus, nesses versículos que nós lemos, tem alguns deveres. É claro que não se esgotam aqui, em outras cartas, em outros lugares, você vai ver também que há deveres para os cristãos, mas nós precisamos nos voltar e lembrar desses nossos deveres para não cairmos na negligência, né? Não esquecermos deles. O primeiro que eu leio aqui com os irmãos, de novo, no versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O primeiro dever que podemos observar aqui no versículo 7 é o dever de ser uma referência. Isso não tem sido esquecido hoje na igreja? Testemunho de pessoas que deveriam ser uma referência, um exemplo de conduta, de prática, de fé. Nós não temos visto, muitas vezes tem sido até envergonhado, Deus tem sido envergonhado pelo comportamento, porque as pessoas esqueceram que elas têm o dever de ser uma referência. Então, quando o autor de Hebreus diz isso, ele fala que nós devemos nos lembrar dos nossos guias. E aqui, quando ele diz guias, ele está se referindo aos líderes, aos pastores, às pessoas que ministram a igreja, para que a gente se lembre desses homens, dessas mulheres, e observe o seu proceder, a sua conduta. Não, é claro, não é necessariamente toda a vida. Quando ele diz aqui, né, imitai a fé, o fim da sua vida, atentando o fim da sua vida, não é necessariamente toda a vida da pessoa. Nós vemos exemplos bíblicos, primeiro de Paulo, né, que nós vamos ler aqui na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 4 ao 8, o apóstolo Paulo, ele mesmo faz questão de ressaltar como ele era antes da sua conversão. Filipenses 3, do verso 4 ao 8, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, então, deixa claro que antes da sua conversão, sua vida não era um exemplo a ser seguido. É lógico que toda a vida de Paulo não é proveitosa para a igreja, para o evangelho. Ele mesmo diz, olha, eu considero isso tudo como lixo. Depois que eu conheci Jesus, todo o resto para mim foi jogado fora, porque eu tive a visão do que é mais sublime. Outro exemplo que a gente pode citar, né, de não olhar para toda a vida, é o ladrão, um dos ladrões ao lado de Jesus. Ele ali, no final da sua vida, ele reconhece que Jesus é rei e se rende a ele, se entrega. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, toda a vida anterior do ladrão também não é uma referência, mas o fim da sua vida, ali, aquele momento, esse sim é uma referência, esse sim é para ser visto. Então, não é toda a nossa vida, a minha também antes da conversão, não é um parâmetro do pastor Maurício, do pastor Paulo ou de quem quer que seja. Mas você deve ser uma referência a partir do momento que você se entrega a Cristo. Esse é um dever seu e meu. Então, o testemunho que vale é daqueles que perseveraram, daqueles que foram até ao fim. Na mesma carta de Hebreus, no capítulo 6, veja o que diz os versículos 11 e 12. Hebreus 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, o que vale é o exemplo do que persevera, aquele que vai até o fim, aquele que tem plena certeza da esperança, porque também nós temos o contrário, aqueles que tiveram uma vida na igreja, uma vida, não é, de cristianismo, de trabalho, de dedicação, mas no fim resolvem abandonar tudo, voltam, né, como uma porca volta ao lamaçal, abandonam tudo. E aí tem gente que pode usar isso como um argumento, né? Bom, mas olha aí, a Bíblia diz que eu preciso observar o exemplo do meu guia. Olha aí o meu guia agora. Meu guia agora está no mundo. O pastor que pregou para mim, que me batizou, agora, sei lá, já está no terceiro casamento, largou a igreja. Não, esse testemunho não vale, irmãos. Como Hebreus 6 diz, aqueles que perseveraram, aqueles que foram até o fim, que batalharam pela sua fé, esse é o testemunho que vale. Então, quando nós olhamos para a vida desses homens, nós olhamos que eles decidiram ser mestres, homens que decidiram estar à frente, homens que decidiram ensinar. E esses primeiros, que diz aqui no versículo 7, os primeiros guias, né? Primeiro Jesus, depois os apóstolos, todos esses, né, os apóstolos, os mestres, foram morrendo, foram passando, mas outros foram surgindo. E aí eu te pergunto, há hoje interesse, há hoje pessoas que se dispõem a assumir esse lugar dos mestres? Como Isaías diz, olha, aqui estou, envia-me a mim. Eu quero ir, eu me levanto. Senhor, me usa, estou disponível. Mas nem sempre é o que vemos. Eu queria que você abrisse também lá na carta ainda de Hebreus, no capítulo 2, agora nos versículos 2 ao 4. Veja só o que diz Hebreus 2, do 2 ao 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
Então há outros que foram seguindo. Foi anunciado inicialmente pelo Senhor, mas o Senhor deixou os apóstolos, os seus discípulos, eles receberam o Espírito Santo, foram ministrando, foram através de prodígios, milagres, manifestações do Espírito, foram ensinando e foram sendo sucedidos. Outros foram aparecendo, outros foram se levantando. Então, é necessário que as pessoas se disponham, é necessário que as pessoas se levantem para que haja essa sucessão. E hoje nós vemos em muitas igrejas, as pessoas não querem, né? É verdade que ser um mestre, tomar a decisão de ser um mestre, de ensinar, é algo que Deus cobra, porque a quem Ele muito dá, muito Ele requer. Então, se eu me disponho a ser mestre, é claro que eu serei por Deus mais exigido, eu terei que ter um testemunho melhor, né, mais intocável. Então, a questão da referência também tem relação com a decisão em ser mestre, em ensinar, em ter esse desejo, em substituir, porque ninguém é eterno, irmãos. A não ser Jesus, que é eterno, nós passaremos dessa para outra. Um momento na nossa vida, nós vamos perdendo o nosso vigor, nós vamos perdendo a nossa saúde, e Deus vai levantando outros. As pessoas precisam estar disponíveis para Deus, mas é claro, há um peso sobre esse dever. E, então são poucos hoje os que têm interesse. Isso não desperta mais interesse, mas como a Bíblia também afirma, Deus sempre preserva um remanescente. Hoje, como também é cada vez mais difícil ver profetas verdadeiros, ver, né, pastores verdadeiros, é também mais difícil encontrar mestres. Mas Deus preserva uns poucos, um remanescente, Deus mantém fiel. Então é nosso dever ser referência e que você entenda o privilégio que é ser um mestre, ser usado por Deus. O segundo dever que eu olho em Hebreus 13, do versículo 8 e 9, veja só, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O que aqui está dizendo para nós é que há um dever da igreja, da sensatez, de sermos sensatos, pensarmos, ouvirmos, discernirmos, entendermos o que está sendo dito, o que está sendo ministrado, porque o que tem sido ministrado, não somente hoje, mas desde aquela época, né? Ele alerta que as pessoas não deveriam deixar se envolver por doutrinas várias e estranhas. Desde aquela época, já começavam as doutrinas querendo entrar no meio da igreja, o gnosticismo, né? Todos aquelas doutrinas, as filosofias, tudo isso tentava entrar no meio da igreja. E hoje não é diferente. O que Paulo diz aos Gálatas, né, que também é conhecido de todos nós, talvez você já tenha ouvido essa célebre frase do apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo alerta aos Gálatas dessa maneira: ó povo sem sensatez, ó povo que é levado facilmente pelos outros, pelas doutrinas, porque os cristãos judaizantes estavam entrando na igreja, ensinando que era necessário não somente se render a Cristo, mas observar a lei,
forçando os gentios também a observarem a lei, e isso estava penetrando na igreja. E Paulo alerta eles: vocês começaram bem pelo Espírito, porque para vocês foi exposto Jesus como crucificado. Mas agora vocês andam dando ouvidos a outras doutrinas, andam sendo levados pela conversa de outros. E aí ele pergunta: vocês começaram no Espírito e agora vocês estão sendo aperfeiçoados na carne? Irmãos, é o dever da sensatez. Você tem esse dever como igreja. Eu tenho esse dever também como pastor, ainda mais o dever da sensatez, de não ser levado por doutrinas estranhas, não é? Por sentimentos no coração. Hoje muitos são levados: eu senti, eu vi, eu tive uma visão, e eu recebi uma revelação, e vamos seguir por esse caminho. Irmãos, quantas doutrinas surgiram no nosso meio que arrebanharam muitas pessoas e hoje estão perdendo o rumo. Aliás, já perderam o rumo, já se desviaram, não é, das obras do Espírito, estão sendo aperfeiçoadas nas obras da carne. Ao contrário das lideranças que mudam, lideranças mudam. Lideranças podem nos decepcionar. Ao longo da caminhada, podemos, porque são humanos, nós somos humanos. Mas o que a carta diz aos Hebreus é que Jesus permanece o mesmo. Jesus não muda. Eu queria ver contigo Mateus 24, ensinamentos da palavra de Deus a respeito da imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mateus 24, do versículo 34 e 35, diz assim, palavras de Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele disse acontecerá. Pode mudar tudo. Pode mudar. Os apóstolos podem mudar. Todos eles, o mundo pode mudar, mas a minha palavra não vai mudar. As minhas palavras não passarão. Veja também Malaquias, livro do profeta Malaquias, lá no final da sua Bíblia. Depois do profeta Zacarias, para quem não conseguiu encontrar, Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Graças a Deus que ele não muda, irmãos. Graças a Deus que ele é fiel. Porque se ele mudasse, ai de nós. Se Deus voltasse atrás na sua palavra, se Deus mudasse de ideia, ai de nós, ai de mim, irmãos, não estaríamos mais aqui, seríamos consumidos. Então, o que o autor de Hebreus diz é que Jesus é imutável, a sua palavra não muda. Então, por que as pessoas se deixam levar por outras doutrinas, se deixam levar por outros ensinamentos? Porque Jesus não mudou. O Evangelho é o mesmo, então não há necessidade de novidade, de fazer algo diferente, de vir com uma outra interpretação. Então as doutrinas de Cristo permanecem as mesmas. É seu dever, é meu dever, permanecer nelas. É nosso dever voltar à sensatez, como os cristãos de Bereia. Espera aí, vamos pegar isso aí que nós ouvimos e vamos nos voltar para a palavra de Deus, para ver se isso de fato procede, para ver se isso é verdadeiro. Não vamos nos deixar levar pela emoção, pela euforia, pelos modismos, mas vamos voltar à sensatez. Vamos nos voltar para a palavra de Deus, porque precisamos permanecer nelas. Eu queria ver contigo o que Paulo diz a dois pastores. A Timóteo, na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, no verso 3, é o que ele diz a Timóteo, diz assim: pois haverá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, seja zeloso com a palavra. Continue pregando a palavra, é o que ele diz no 2. Prega a palavra genuína, a palavra de Deus, porque haverá tempo em que as pessoas não vão querer dar ouvidos a elas, vão querer dar ouvidos a outras doutrinas, a outros ensinos, e a verdadeira palavra vai como que dar coceira nos ouvidos das pessoas. Ele também escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 1, é o que ele recomenda a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, vão falar por aí muitas coisas, mas que não é são, que não é saudável, sadio, não é de Deus, contamina, faz mal, estraga, apodrece. E hoje, irmãos, quantas igrejas nós temos visto que estão como os Gálatas, saíram completamente do rumo, perderam completamente a sensatez. Então, lute contra isso. Lute para preservar o que te foi entregue. A palavra, o evangelho foi entregue a você. Você a recebeu no momento da sua conversão. Cabe a cada um de nós lutar pela fé que nos foi dada. Então esse é o nosso segundo dever, o dever da sensatez. O terceiro dever, que também não podemos esquecer, lá no versículo 10, diz assim, na carta aos Hebreus 13, 10, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O nosso terceiro dever, o dever da santidade. Nós precisamos nos preservar enquanto santos, enquanto separados, enquanto pessoas, homens e mulheres de Deus, incontaminados. Porque Deus sempre teve, o seu padrão sempre foi esse. Deus sempre teve um zelo muito grande com o serviço na sua casa, na escolha daqueles que iriam ministrar, os sacerdotes, porque ele tem um padrão elevado de santidade e pureza. Eu queria ver contigo, lá no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 10 ao 12. Levítico, capítulo 21, do versículo 10 ao 12, diz assim: o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Quando você observa o capítulo 21 de Levítico, você vai ver as leis para os sacerdotes, você vai ver que há outros aqui impostos a eles para que eles não sejam contaminados. Os sacerdotes tinham que seguir várias regras instituídas por Deus antes de poder ministrar para ele no altar, no tabernáculo. Era uma obrigação para os sacerdotes. Então o padrão de Deus é alto, irmãos. O padrão de Deus é pureza, é purificação. Também no capítulo 22, aí um pouquinho à frente de Levítico, capítulo 22, versículo 13 e 4, diz assim: dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão, quer que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Então, está aqui Levítico dizendo aos sacerdotes a respeito do seu serviço, nem que houvesse algum defeito físico, eles poderiam exercer o sacerdócio. Ainda que descendente de Arão,
ainda que, por regra, ele pudesse exercer, se ele tivesse algum defeito físico, como dito aqui, nem assim ele poderia servir no tabernáculo. Então Deus tem um padrão de santidade sobremodo elevado, irmãos. E hoje, mais uma vez, sempre fazendo, não necessariamente a nossa igreja, mas a análise para nós serve, o alerta para nós serve, porque nós vemos hoje pessoas que também sobem no altar para ministrar louvor, para pregar, pessoas que não estão mantendo o padrão exigido por Deus. Na lei, aqui quando a gente olha o versículo que nós lemos, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, na lei, os sacerdotes podiam comer das ofertas. É o que está estabelecido lá em Números, capítulo 18. Queria ver contigo Números 18, do 8 ao 10. Vamos olhar, o Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento. Números 18, do 8 ao 10, diz assim: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e aos teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Então o sacerdote comia dessas ofertas. E aqui o que diz, no versículo que nós lemos, no 10, é que nós possuímos um altar, o nosso altar, os sacerdotes daquela época não têm direito de comer da ministração. O que está no nosso altar é um paralelo com os sacerdotes na antiga aliança. Nós hoje, irmãos, nosso coração é o altar de Deus. E nós hoje, na nossa aliança, não há semelhança com a antiga. Eles não têm essa possibilidade. Hoje, a igreja é o sacerdócio real. Você já ouviu a igreja, a gente mencionar isso? Pedro diz isso numa de suas cartas. Aliás, essa é uma doutrina que na igreja levou, se não me engano, até o século V, para que isso fosse, para que houvesse um consenso do sacerdócio da igreja, do crente. Hoje, todos nós somos sacerdotes. Então, o seu altar, querido, o seu coração, não é para qualquer um ter comunhão contigo. Um dos maiores símbolos de comunhão, tanto que nós participamos da ceia, todos os meses, pela primeira quinta, primeiro domingo, as maiores provas de comunhão era convidar alguém para sentar à mesa e comer contigo. Então, quando nós dizemos, a Bíblia diz que não tem direito comer os que ministram no tabernáculo, o seu altar, quem pode ter comunhão contigo é Jesus. O seu altar não pode ser profanado, o seu altar não pode ser contaminado. Então, o princípio da pureza que Deus estabeleceu para o altar, para o ofício, prevalece, permanece ainda hoje na nova aliança, porque Ele é quem está em comunhão contigo. Somente Jesus. Então, o seu altar tem que ter pureza. Não pode ser profanado, e esse princípio é eterno. Intocado é o nosso coração, já que Cristo se ofereceu. Antes, o sacerdote tinha que oferecer ano após ano. Agora, eles não podem, nem por causa da comunhão, e nem por causa do sacrifício, que não é mais necessário. Jesus já se ofereceu eficazmente de uma vez por todas. Então, o único que pode comer contigo, o único que pode ter comunhão contigo é Jesus. E aí, irmãos, eu te pergunto, como está o teu altar? Como está o lugar de adoração, o lugar de relacionamento com Deus? Como está o seu coração?
ficar intocado. Isso é algo que quem ministra, quem participa, quem sobe ao altar, tem que entender que Deus tem um padrão elevado. E se você não respeitar esse padrão, se você for negligente com isso, queridos, você está brincando com Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo conhece, sonda o nosso coração e é justo. Então, o preço a pagar é muito alto. Se você brincar com essas coisas, Deus cobrará de você. Em determinado momento, Deus vai cobrar, porque Ele não permite. Lembra do exemplo, né, de Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, se não me engano, que ofereceram um fogo estranho e foram fulminados por Deus? Então, Deus não admite que aqueles que ministram o seu altar, os sacerdotes, sejam impuros ou não estejam numa vida de santidade. Então, ela é um dever para nós. E nós, a igreja, não digo nós, mas a igreja está perdendo isso. A igreja está esquecendo desse dever da santidade. O penúltimo dever que eu coloco aqui é o dever de participar do sofrimento de Cristo. É o que está lá no versículo 11 ao 15 de Hebreus capítulo 13. Ele diz assim, continua falando dos sacrifícios, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Um dos deveres que também está sendo esquecido por muitos é do participar do sofrimento de Cristo. Eu não sei onde você se rendeu, onde você entregou sua vida para Jesus, mas se foi aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu de nós, de que vindo para Cristo, sendo agora um cristão, fazendo parte da igreja, que nada vai acontecer, que seus problemas vão acabar, que você não vai ter mais sofrimento. Aqui não existe esse romantismo. Nunca você vai ouvir isso de nenhum de nós, porque nós sabemos o dever de cada um de nós de participar dos sofrimentos de Cristo. É clara a Bíblia com respeito à conversão. A conversão traz consigo a herança do sofrimento. Queria ver contigo Mateus capítulo 20, versículo 23. Mateus 20, 23. Jesus responde assim à mãe de Tiago e João. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando ela pede a Jesus que na sua glória cada um dos seus filhos sentasse à esquerda e à direita, Jesus pergunta assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês, porventura, poderão beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava se referindo ao cálice do sofrimento, à sua entrega, ao seu martírio, né? Ao sofrimento na cruz, por tudo que ele passou. E aí eles respondem, né? De uma maneira insensata, podemos. E Jesus diz assim, vocês vão passar, vocês vão beber do meu cálice, mas não nesse momento. Mas quando vocês se converterem, quando eu partir, quando eu for glorificado, vocês terão o seu cálice de sofrimento, o seu batismo de sofrimento. Isso faz parte da vida do cristão, isso é recebido por nós de uma maneira ou outra. Então, cada um de nós, irmãos, quando decide seguir a Jesus, é o que ele coloca nas nossas mãos, não é? Todo aquele que quer vir após mim, tome a sua própria cruz e me siga. Cada um tem uma cruz para levar, cada um tem que abrir mão, né, do seu ego, das suas convicções.
Hoje de manhã nós louvamos, não é? O Davi no início mencionou que era um dos louvores mais difíceis de partir do coração, porque dizer que nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, de tudo por causa de Deus, isso é muito fácil dizer num louvor, irmãos. Mas na vida verdadeira, abrir mão do seu eu, principalmente, é uma das coisas mais difíceis. Então, todos nós temos um dever de sofrimento. Veja o que diz a Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16. Atos 9, capítulo 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus está chamando Ananias para ir lá orar por Paulo, para que Paulo caia, não é, as escamas dos seus olhos e ele torne a ver. E ele argumenta com Deus: mas Senhor, esse homem tem perseguido a igreja. E Deus diz a ele: eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Muitos, se ouvissem isso hoje, recusariam. Quero esse cálice, não quero sofrimento, estou fora, já basta a vida como ela é, eu não quero isso para mim. Mas nós sabemos que seguir a Cristo, como nós também ouvimos na palavra, todos aqueles que querem seguir a Cristo serão angustiados. Isso faz parte da nossa vida. Pedro chega a dizer, né, que nós, se sofremos por causa de Cristo, isso é uma dádiva. Mas o que nenhum de nós deseja e deve desejar é sofrer como um ladrão, como um assassino, né, como um impuro. Esses a gente não deve almejar. Mas um sofrimento pelo Evangelho, isso faz parte. Então, hoje as pessoas estão esquecendo desse dever e escolhendo os sofrimentos do mundo. Em vez de receberem os sofrimentos do Evangelho, serem coparticipantes do sofrimento de Cristo, estão escolhendo os sofrimentos do mundo. Estão deixando de lado a igreja e estão escolhendo o mundo. Um mundo que é transitório, limitado, que oferece muitas coisas, mas que todas elas passam, todas elas ficam, como nós vimos as palavras de Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu queria ver contigo, né, o versículo 15 de Hebreus 13, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós, então, devemos optar pelo sacrifício de louvor, confessando a Jesus, não negando Jesus e confessando o mundo, não fazendo o contrário, não oferecendo sacrifícios lá fora a outros deuses, participando de outros altares, como fez Acais. O rei Acais foi ter com o rei da Síria e chegando lá viu um altar lindo, um altar bonito, e ele, quando chegou, fez lá o desenho do altar e disse: olha, quero um igual. E depois de montado o altar, ele que já tinha colocado, entregue os seus filhos em sacrifício, ele decide então sacrificar nesse altar, enquanto o altar do Senhor foi colocado de lado, esquecido, abandonado. Então muitos estão trocando esse sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome, estão trocando por um mundo transitório, um mundo que oferece coisas, mas elas passam. E o último dever, irmãos, o dever que eu olho para Hebreus 13, que está no versículo 16 e 17, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Oferecei aos vossos guias
e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É curioso que quando nós começamos no versículo 7, vamos ao 17, o 7 começa com a lembrança dos guias, dos nossos líderes, dos nossos pastores, e termina o 17 também pedindo obediência aos guias, aos pastores. O que isso traz para nós? Qual é o nosso dever em tudo isso? Obedecer somente ao pastor? Não. O dever que está aqui é da cooperação. Porque quem não obedece, não coopera. Quem é rebelde, não coopera, não colabora. Então, os nossos deveres com os líderes são para cooperar, para não atrapalhar. Isso é o conceito que está embutido nesses versículos 16 e 17, porque a submissão, irmãos, no fim, ela vai redundar em colaboração. Todo aquele que é submisso aos seus líderes, ele está, no final das contas, colaborando. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6 ao 9. 1 aos Coríntios 3, do 6 ao 9. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então nós, quando obedecemos a Deus, nós participamos. Um planta, o outro rega, o outro cuida, o outro faz uma coisa, o outro determinada coisa, porque nós todos estamos cooperando. Se um vem e planta, e o outro vai e vem com a pá e depois arranca por terra, joga fora, não rega, não cuida, esse não está cooperando, esse é o rebelde, esse é o que está atrapalhando. Então, se não é submisso, se não é cooperador, não é obediente. Paulo também diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então ele está dizendo aqui que somos cooperadores de Deus. Operamos juntos, colaboramos, trabalhamos juntos. E se somos obedientes, se somos submissos aos nossos guias, nós estamos colaborando. E não fazer o bem, como Hebreus exorta aqui, traz escândalo para a igreja e não coopera. Aquele que faz ou traz qualquer escândalo para a igreja, esse está atrapalhando, né? Está sendo pedra de tropeço, então não coopera. É o que Paulo também diz, é o último versículo que eu leio contigo, Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 10. Se o Ministério de Louvor quiser subir, já pode vir. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Versículos que nós sabemos muito bem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então veja, há um dever nosso de fazer o bem. Se não fizermos o que semearmos, certamente ceifaremos. E quando ceifarmos, a igreja pode ser atingida, a igreja pode ser manchada, envergonhada, o corpo de Cristo também sofre. Então, irmãos, nós devemos também observar em fazer o bem, porque não fazê-lo, isso não faz parte da vida de um cristão. É seu dever fazer o bem, é seu dever cooperar.
Então, eu encerro dizendo a você, assim como você é um cidadão brasileiro, e você sabe que ser um cidadão implica cumprir com seus deveres legais, isso também é trazido, né, com a sua cidadania. Da mesma maneira que você, sendo cidadão brasileiro, você tem deveres, sendo um cidadão celeste, você também tem. E você tem deveres espirituais, e você precisa cumpri-los. Você precisa se lembrar deles, você precisa obedecê-los. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Jesus, obrigado, porque o Senhor abre os nossos olhos. Pai, nós não queremos ser negligentes com relação aos nossos deveres. Ó Deus, sabemos muito bem aquilo que devemos fazer. Ó Pai, a Tua Bíblia, a palavra diz, os Teus ensinamentos dizem que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, isso está pecando. Meu Deus, nós conhecemos hoje uma parte dos nossos deveres. Ó Senhor, e se formos negligentes, se já não tivermos o interesse em conhecê-los, já estamos errando, porque precisamos conhecê-los e precisamos praticá-los. Pai, nos ajuda, que cada um de nós seja diligente, perseverante, para que isso não se perca, Senhor. Ó Pai, fala com cada um de nós. Nos ajuda, porque até nisso o Senhor nos capacita. Nós queremos, Deus, cumprir com os nossos deveres, com a Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por isso. Fala com a Tua igreja. Fala comigo também, meu Deus. É o que nós te pedimos, agradecendo, em nome de Jesus.